Oi gente, nesse vídeo nós vamos ensinar como fazer papel reciclado utilizando coisas que nós temos facilmente em casa e também como fazer tinta aquarela em casa com materiais de fácil acesso, tais como alimentos. Para fazer o papel reciclado nós vamos precisar de papel, de rascunho, uma tesoura, um balde ou algum recipiente grande, água e uma peneira. Também vamos ensinar a fazer a peneira. Para fazer a peneira nós vamos precisar de uma moldura de quadro de madeira, qualquer moldura, tecido tule de qualquer cor, com o tamanho um pouquinho maior que a moldura, uma tesoura, tachinhas ou percevejos e um martelo. Então, nós vamos pegar o nosso tecido tule, dar uma esticadinha e colocar a moldura por cima. Então, é só medir o tecido e cortar com uma bordinha de uns 2 dedos maior do que o tamanho da moldura. O tamanho final do papel reciclado depende do tamanho da peneira, então nesse caso depende do tamanho da moldura. O próximo passo é prender o tecido na moldura. Para isso, nós vamos ter que esticar bastante o tecido, o máximo possível, e prender com as tachinhas. Temos que esticar bastante para garantir que ele fique reto. Agora, com as tachinhas, nós vamos prender o tecido. Primeiro a gente prende um lado e depois, ao prender os outros, a gente puxa bastante o tecido. Nessa parte, seria ideal utilizar o martelo para prender as tachinhas. Então, agora temos que recortar o que sobrou do tecido, bem rente à moldura e bem rente ao lugar onde as tachinhas estão presas. Como outra opção de peneira, também podemos utilizar aquela peneira de cozinha de inox, redonda, que também tem o fundo chato, mas nesse caso o formato do papel final vai ser redondo, mas isso não interfere na qualidade ou na eficiência desse projeto. Agora a nossa peneira está pronta para o uso. Para começar a fabricação do papel, a gente vai pegar o nosso papel de rascunho e cortar ele em pedaços bem pequenos, o menor possível, para ser mais fácil depois de ele amolecer com a água. A quantidade de papel picado depende da quantidade de papel reciclado que tu quer fazer no final, mas rende bastante, porque depois nós vamos ainda triturar o papel. Depois que todo o papel estiver picado, é só pegar e colocar todos os pedacinhos dentro de um balde. Agora temos que encher o balde de água até um nível que fique acima de todo o papel picado. Temos que deixar o papel de molho dentro da água por no mínimo 2 horas até 24 horas. Para o próximo passo, temos que colocar uma quantidade de papel picado amolecido dentro de um liquidificador com a mesma proporção de água. E então temos que bater essa mistura no liquidificador até que o papel se torne uma polpa. Se ficar muito difícil de bater, é só adicionar um pouco mais de água. A consistência do papel depois de triturado é como se fosse realmente uma polpa, ele fica parecendo uma massa. Agora coloca-se a polpa dentro de um recipiente com água. Agora vamos pegar a nossa peneira, colocar ela bem no fundo do recipiente e puxar ela para cima devagar, recolhendo o máximo de polpa de papel possível. Agora a gente mexe lentamente a peneira até sair todo o excesso de água. Eu acabei prendendo ao redor da peneira um reforço de plástico para ser mais fácil de puxar a polpa, mas esse passo não é obrigatório. Com um pano absorvente ou uma esponja, nós vamos apertar a peneira para tirar ainda mais o excesso de água, com bastante cuidado, porque nessa parte o papel pode enrugar.
recipiente com água e polpa tem que ser maior do que a peneira e quanto mais fundo, melhor. Assim que o excesso de água for absorvido, nós vamos levar a peneira até uma superfície reta e lisa. Com algum tecido absorvente, vamos retirar mais ainda do excesso de água, pressionando o tecido contra a peneira. Quanto menos água sobrar na peneira, mais fácil vai ser de retirar o papel. Para retirar o papel da peneira, a gente vai virar ela e dar leves batidinhas até que o papel comece a soltar. Quando o papel se soltar totalmente da peneira, nós vamos cuidadosamente pressionar o tecido absorvente de novo para retirar mais ainda da água. Nessa parte, a gente pode pressionar com bastante força, para ter certeza de que a água está sendo absorvida. Depois disso, é só deixar o papel secar. O tempo de secagem depende da temperatura do dia, da umidade, etc. Essa é a aparência do papel quando ele ainda está molhado, depois de ter sido retirado da peneira. O meu papel demorou mais de um dia para secar, porque quando eu fiz, estava frio e úmido. Depois de seco, o papel fica com essa textura e quanto mais cuidado for utilizado na primeira etapa de retirada de água, mais retinho e sem rugas ele vai ficar. A espessura do papel depende da quantidade de polpa recolhido pela peneira. Então, quanto mais polpa, mais duro e espesso ele vai ficar. Agora vamos confeccionar a tinta aquarela. Temos aqui todos os materiais. A ideia é a gente fazer as cores primárias para que a gente possa misturar e fazer novas cores, né? Então, o açafrão para fazer o amarelo, beterraba para fazer o vermelho, o roxo vamos tentar fazer também, já que a gente tinha repolho, e o azul, que é com corante alimentício que vamos fazer. Na verdade, todos os corantes alimentícios vocês encontram em mercado mesmo, todas as cores. É super fácil de achar e não é tóxico. Também vamos precisar de cola branca, qualquer marca, né? E recipiente para que a gente misture os ingredientes. Assim que misturarmos as tintas e ficarem prontas, a gente vai inserir elas em uma paleta. Essa aqui eu comprei em papelaria mesmo, eu tinha aqui em casa. Mas pode criar, por exemplo, com uma forma de gelo, ou uma forma de ovos também. Aqui, com as minhas aquarelas, eu uso esse potinho para remédios. É muito bom de usar. Então dá para criar até a forma onde que colocaremos as tintas. Então, com a ajuda de um adulto, vamos começar cortando. Olha, já se observa o pigmento que solta da beterraba. Vamos selecionar um pedacinho. Claro, vai depender da quantidade de tinta que vocês vão fazer, né? Então, cortei um pedacinho do repolho roxo. Coloquei cada elemento, então, em um recipiente. O açafrão, o corante, o repolho roxo e a beterraba. Com a ajuda de um adulto novamente, vocês vão acrescentar água fervente nos nossos elementos. No açafrão, o repolho roxo, na beterraba. Nota-se que já soltou um pouco do pigmento, né? E agora, do corante alimentício. Vou adicionar primeiro a água. E algumas gotinhas de corante. Isso já é o suficiente, porque ele é bem pigmentado para essa quantidade de água também. O legal disso é vocês experimentar cores novas. Aqui a gente fez as primárias, né? Mas vocês podem criar de acordo com o alimento que vocês têm em casa, raízes, flores. É legal experimentar e criar cores novas. Isso faz parte da brincadeira também. Retornando então,
após 30 minutos de molho, resultamos um pigmento bem forte. Agora, com cuidado, vamos acrescentar a tinta em nossa paleta. Bom é dar uma movimentada, ainda mais quando o elemento que vocês utilizarem para fazer a tinta seja pó. Então, vamos dar uma mexida também para diluir melhor a tinta. Bom, então, depois de adicionar nossas tintas, nós vamos começar a misturar. No caso das primárias, na verdade, vocês podem brincar de misturar com todas as cores, né? Que eu coloquei o azul e o amarelo, que resultou o verde. Ficou bem interessante o verde. Então, o vermelho e o amarelo, que vai resultar o nosso laranja. Então, às vezes, vocês podem não ter conseguido atingir a cor que vocês queriam com o elemento, vocês atingem com misturas. Até agora, conseguimos a tinta aquarela, que é uma tinta mais líquida, mais aguada. Mas, caso tu queira uma tinta mais grossa, mais espessa, é só ir acrescentando cola branca. Quanto mais cola branca, mais branca vai ficar a tinta. Então, é só ir acrescentando também o corante. Quanto mais corante, vai ficar mais colorido, né? Mas, claro, vai experimentando até o tom que vocês desejam alcançar. Isso faz parte da brincadeira e da arte também. O processo é tão legal quanto a pintura, né? Então, vamos começar a pintar. Vocês vão precisar de um papel, que já ensinamos a fazer, as tintas, um paninho para secar o pincel, para ir trocando de água, e um recipiente com água para limpar o pincel, ou até para acrescentar mais água ainda na tinta, para que ela se dilua mais no papel. O legal é ir misturando, colocando, brincando, misturando no próprio papel a tinta aquarela. O legal da aquarela é isso mesmo, ir brincando com as cores, misturando. Não existe muito uma regra, ainda mais que aqui a intenção é brincar. Então, pode fazer manchas, figuras, brincar de misturar tintas ou fazer o que vocês quiserem. Bom, então esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais de como fazer seu próprio material, de brincar em casa com elementos que a gente tem na cozinha, no jardim e, claro, depois brincar de fazer arte. Muito obrigada para quem assistiu e espero que gostem.